Hoje temos o nosso vídeo especial voltado para Games VR e vamos falar sobre o evento que rolou essa semana do VR Game Showcase 2025, que chegou trazendo um monte de novidades incríveis para os games de realidade virtual, desde o eletrizante RoboQuest VR até Slenderman VR. E não podemos esquecer do Forefront, que foi o jogo inspirado em Battlefield. Tem muito mais vindo por aí no vídeo de hoje, então já deixa o seu like e fica com a gente até o final, porque esse evento trouxe anúncios que podem mudar o futuro dos games VR. Vem comigo conferir esses títulos e muito mais no nosso Papo TechCast de hoje. E muito obrigado para vocês que participaram do vídeo passado. Segue aqui os nossos agradecimentos. E se você que gostou e quer ver seu comentário aqui, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo para que você apareça no próximo. Olá, meus amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo TechCast aqui no nosso próprio metaverso, o Riseverse. Nós somos os próprios desenvolvedores deste metaverso aqui. E se você gosta de notícias de VR e XR, você está no lugar certo. Fiquem aqui com a gente e vamos discutir o que aconteceu de novo essa semana que passou no mundo do VR. E pessoal, estamos aqui no nosso nova atualização do Riseverse, né? Não sei se vocês devem ter percebido aí, agora temos a nossa ilha do nosso metaverso aqui, a ilha Riseverse, finalmente. E estamos aqui começando os preparativos para trazermos atualizações para vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal desde o comecinho desse jogo, desde quando isso aqui era mato, né? Ou se não, era sem textura, né? Não é mato. Mas é isso, estamos aqui começando então finalmente essa nossa atualização do Riseverse. E fiquem aqui com a gente que vai ter nos próximos vídeos muita novidade que a gente vai trazer aqui para vocês. E hoje, pessoal, temos um episódio muito especial aqui porque vamos focar em games. Pois é, pessoal, essa semana tivemos um evento muito especial aí do VR Game Show aí. O Showcases, na verdade, né? Games Showcases de VR focado só em games de realidade virtual. E vamos trazer todos esses lançamentos exclusivos para vocês aqui que acompanham a gente do Papo TechCast. Isso aí, e o VR Game Showcase Spring 2025 trouxe anúncios demais aí pra gente, pessoal. Vamos mostrar tudinho pra vocês aqui. Tem jogo novo, atualizações legais e até umas surpresas aí pra vocês que são da nossa comunidade do Papo TechCast. Fica até o final aqui pra gente pra não perder nada, beleza? É isso aí, pessoal. Temos uma novidade muito legal, então fica até o final, hein? E vamos começar aqui o nosso papo de hoje, tá, pessoal? Vamos falar aqui então sobre o VR Game Showcase, tudo que rola esse ano aqui, o que rolou lá no evento, tá? Os principais eventos de jogos e experiências em VR. Em 2025, a expectativa tava lá em cima, tá? Já que a tecnologia VR tá evoluindo muito rápido, vocês sabem disso. Pois é, pessoal, cada vez mais as empresas estão investindo nessa tecnologia e essa edição do VR Game Show aí, Showcase, trouxe anúncios que podem mudar os games como a gente está acostumado aí. Nós vimos demos de títulos novos aí, atualizações de jogos já conhecidos e até novas tecnologias dos games aí que estão chegando às nossas plataformas de games VR. Então vamos começar aqui, pessoal. Vamos falar do nosso primeiro game aqui desse vídeo de hoje, que é sobre o RoboQuest VR. Esse jogo aí de tiro super rápido que se passa no ano 2700, nem vou estar vivo até lá. Nele você é um guardião que enfrenta vários robôs no mundo destruído. E o jogo já fez sucesso nos consoles e agora chega em VR também, trazido pela Flat2 VR Studios, tá? Que já adaptou vários games para a realidade virtual. Esse estúdio aí é muito bom, tem vários games bons deles aqui nessa lista aí. Então vamos seguindo aqui, ó. O ponto forte desse RoboQuest, que é a jogabilidade muito frenética ali, acelerada. Você vai correr, pular, mano, se pendurar praticamente e se mover ali em batalhas que mudam aí cada partida, enfrentando vários inimigos aí com mais de 100 armas diferentes, espingarda, rifle, arco e flecha, até estrelinha ninja tem nesse jogo aí. Muito legal, por quê? Porque vai dar muito mais imersão para você que tá jogando aí. E tem também aí o modo cooperativo, tá, pessoal? Para 2 jogadores, onde você e um amiguinho aí, um amigo, um colega, podem jogar juntos e se ajudar ali durante o combate. Olha que bom. E esse visual também que tá mostrando aí na tela pra vocês, pessoal, super colorido e tecnológico, criando aí um mundo vibrante de cores aí, do aspecto do visual dele, muito legal, que não fica aquela coisa muito escura, né, que geralmente a gente vê nos games VR, e é bem legal aqui que o negócio tá bem explorando as cores, um negócio bem claro pra você saber onde você tá atirando. E o RoboQuest VR deve sair aí, pessoal, no outono de 2025 para o PSVR 2, PC VR e também para o MetaQuest. Pois é, jogar com um amigo e a variedade de armas promete uma experiência
experiência bem única nesse jogo e a gente tá super ansioso aqui pra querer comprar e jogar esse jogo. Mano, já pensou se o Flash 2 Studio manda pra gente a chave? Muito legal, a gente quer uma chavinha aí pra gente testar, hein? Manda pra nós aí. Bom, vamos seguindo aí, agora vamos falar de um outro game aqui VR que tá saindo aqui o trailer. Muito legal, esse daqui eu gosto, quer dizer, eu gostei na verdade do aspecto ali, mas eu tenho muito medo, porque é jogo de terror. Então se você curte aí histórias de fantasmas, Ghost Town VR é um jogo de aventura sobrenatural ambientado nos anos 80, meio que Stranger Things ali, né? E nele você joga com Edith Penrose, uma bruxa que virou caçadora de fantasmas e exorcista, comandando uma agência de detetives paranormais em Londres. Eu não tenho coragem de jogar esse jogo, mas vai lá, Ricardo. E vamos falar aqui um pouco da história, que começa quando o irmão de Edith, o Adam, some misteriosamente, fazendo com que ela vá até uma ilha na Escócia para descobrir o que aconteceu, né? Você vai resolver enigmas, lançar feitiços e lidar ali também com espíritos estranhos durante o game. Pois é, eu deixava o irmão lá, mas vamos lá. O grande charme desse... Deixava assim. Você ia ficar na ilha, meu amigo. Vamos continuando aqui. O grande charme aqui desse jogo, do Ghost Town VR, é a mistura do mistério com magia. Edith consegue ver além do normal e resolver enigmas de arrepiar no mundo ali, que dá um susto ali com os fantasmas. Vocês devem estar vendo no trailer aí, é muito legal. E os gráficos, né? Eles são incríveis, o clima do jogo é bem sombrio, do jeito que a Fire Prof aí, Games, sempre faz, tá? Se você gostou do The Room VR e Dark Matter, vai curtir demais esse game aí, pessoal. E essa história é muito envolvente, onde cada pista que você vai desvendando ali no seu gameplay leva a novos mistérios e surpresas que fala aí de acordo com a história. Será que ele vai conseguir achar o irmão perdido ali no meio? Pois é, você tem que ter coragem para jogar esse jogo aí, que é muito legal e tá saindo aí. Qual que vai ser a data de lançamento, Ricardo? Tem alguma novidade aí? Então, Ghost Town VR deve sair ali na primavera de 2025 para o MetaQuest e depois também chegar ali na Steam e PSVR 2. A expectativa de todo mundo que gosta de jogo de terror está lá nas alturas e depois desse trailer estamos super animados para explorar esse mundo sobrenatural, menos eu, porque eu sou um cagão e não gosto de jogo de terror, eu tenho muito medo. Bom, então agora vamos seguindo para o nosso próximo jogo aí, que é de ficção científica para os fãs de Dead Space aí. Para quem não sabe, Dead Space é um game aí que se consolidou aí nos consoles, né? Ganhou muita fama e muito importante. E enfim, o jogo é o Memoriam VR, que é esse jogo de terror e sobrevivência que se passa em 2311. Não me pergunte por que 311, mas tá aqui. Você joga com o Dr. Octor Hudson, que acorda em uma cápsula e descobre que a nave UCT Century Dawn foi invadida por uma infecção, transformando os tripulantes em monstros. E com a ajuda de uma voz misteriosa, você vai precisar desvendar ali os segredos do surto enquanto luta para sobreviver num ambiente ali apertado e assustador, com a vibe do Dead Space e Alien Isolation. É, esse jogo aí promete muito. No trailer tá passando aí uma parte dele tentando serrar a porta ali. É um negócio perturbador. Eu não consigo jogar esse jogo. Tá maluco? É outro que eu vou passar longe. Enfim, um ponto forte de Memoriam VR é a sensação de imersão. Começou com um mod ali de Dead Space para Half-Life Alyx, que o pessoal criou, e ele foi evoluindo a um jogo original depois de 4 anos de desenvolvimento. Os controles e a física realista fazem você se sentir dentro do jogo. Você também pode criar armas especiais para lutar contra os monstros, e os inimigos mudam conforme as suas estratégias, tornando cada encontro único e desafiador. E a história ali, pessoal, ela é muito envolvente. Enquanto você luta e também explora essa nave que você tá ali preso, você encontra as pistas que vão explicando ali a tragédia, o que aconteceu naquela nave. E também tem esses sons ali de terror que deixam um clima tudo muito mais assustador, que eu vou passar bem longe disso. Mas é isso aí, pessoal, pra quem gosta de jogo de terror, esse daqui também é outro que promete muito aí. Então, Memoriam VR deve sair ali em setembro de 2025 para o MetaQuest e depois também deve chegar ali pro Steam e PSVR 2. Então, se você curte aí jogo de terror espacial, esse daí que é praticamente um sucessor espiritual do Dead Space para VR, esse jogo está imperdível e estamos aí animados para jogar, ou quem gosta aí de terror vai estar muito querendo jogar esse jogo logo, né? E vamos continuar aqui, o negócio agora é outro jogo de terror, mas esse aqui eu achei muito bom os gráficos, tá? Vocês que gostam aí de Little Nightmares dos consoles de PlayStation aí, esse daqui parece muito com esse tipo de jogo, né? Ou Limbo também. O jogo
jogo é o Out of Sight VR, é um jogo de terror e quebra-cabeças feito pela The Gang. Nele, você controla Sophie, uma garota cega, mas de um jeito muito diferente aí, que é através do olhar do seu ursinho de pelúcia que ela tem em mãos, de um ambiente de mansão bem assustador ali, com que ela vai passando as fases ali, os quebra-cabeças, e tem ali os inimigos, os bichos ali, mano, os bichos que vem atrás dessa, tá maluco, tá passando aí no trailer aí, pessoal. E você, como o Rafael mencionou, vai usar o ursinho para ter uma visão melhor e resolver os quebra-cabeças do game, enquanto foge de quem tenta ali te pegar e descobre também os segredos da mansão. O diferencial desse jogo, do Out of Sight VR, é a visão diferente desse jogo, né? Controlar esse ursinho de pelúcia amplia o seu campo de visão e ajuda a resolver esses desafios de ângulos diferentes em que a Sophie tá passando lá e ela te deixa num canto e vai te jogando para outras partes enquanto você tenta resolver esse desafio e aí mantendo a essência do jogo original, né? Porque, se eu não me engano, esse jogo aqui é um port, né? Um port para VR. E é bem legal ver aí que vários estúdios, né? Alguns pelo menos, né? Estão fazendo esses ports de games que já foram consagrados em consoles e estão trazendo para a primeira pessoa e você realmente vivenciar aquela história e aquele momento dentro da realidade virtual. E falando aqui sobre os quebra-cabeças desse game, pessoal, são super criativos, tá? Porque no trailer vimos também Sophie usando o ursinho para mover ali os blocos, acionar botões e puxar também as alavancas. Olha que interessante. Bom, o clima aí é bem sombrio e tenso, garantindo vários sustos enquanto você explora e protege Sophie desses inimigos que vem ali. E está maluco, se fosse eu deixava lá. Out of Sight VR vai estrear aí no primeiro no Steam, tá, pessoal? Junto com a sua versão normal e depois chegará no PSVR 2 e Quest também. Ainda não temos a data específica ali do lançamento, mas estamos aguardando. Que droga. Bom, a expectativa é alta e depois desse anúncio do VR Game Showcase, estamos muito animados para ver essa experiência VR que tá trazendo pra gente que é dos consoles aqui. Agora, podemos dizer que é console o Quest? Tem console? Acho que não, né? Ah, não. Acho que é produto VR mesmo. Então, enfim, trazendo pra gente aqui da realidade virtual. E vamos seguindo aqui agora para um outro jogo que é queridinho aí, que também muitas pessoas aí que estão assistindo a gente conhece, que é o Slender. O Slender The Arrival VR, esse clássico de terror dos consoles, agora vai estar presente também na realidade virtual. E, né? Então esse jogo aqui, Ricardo, é só para os corajosos, né? Porque o Slender, ele é um jogo aí de terror de primeira pessoa lançado em 2013. Olha que legal. E onde você enfrenta aí o misterioso Slenderman, que é uma lenda aí urbana que o pessoal criou, em ambientes escuros e cheio de mistérios. A gente podia colocar ele aqui, né? Pra ficar zanzando. Nossa, tá maluco? O bicho é 2 metros de altura, mano. Você tá louco. Na floresta. Mas vamos lá. E agora a Blue Island Studios ali traz uma nova versão para o VR, com uma história renovada, personagens extras e gráficos melhorados. É, mais outro port aí que tá chegando nos VR. E essa novidade aí, que traz esse VR, esse port, que é um novo capítulo onde mostra como o pai de Charlie Matheson enfrenta seus medos ali. O pessoal que jogou já deve saber a história, né? Se você jogou aí o jogo original, então essa adição deixa a história ainda mais interessante. E ainda mais, pessoal, jogar em VR torna ainda mais o terror forte e real, tá? Imagina ali você andar pelas florestas, né? Ali, floresta escura, mata fechada, com a sensação de que tem um Slenderman, né, ali atrás de você, que pode aparecer a qualquer lugar, atrás de uma árvore, ou quando você olha, já tá lá parado, lá, se olhando pra você. Essa é a parte que mais me deixa agoniado. Você olhar, o bicho já tava lá te observando. Então é um negócio bem legal, uma imersão muito bacana. Fora o desespero nesse game, né? Mas é legal. Aqui, ó. Sai. Isso aqui tá longe disso, tá longe. E Slender The Arrival VR deve sair na primavera aí de 2025 para o Quest, PSVR 2 e Steam VR. Ainda não temos também a data certa, né? Assim, a data correta, mas dá pra gente colocar aí já esse joguinho aí na nossa lista lá do Steam. Olha. Bom, pra quem gosta aí de jogo de terror, esse jogo aqui, certeza que vai ser um dos queridinhos aí, junto com Alien Isolation ou Phasmophobia, que o pessoal gosta de jogar também. E tenho certeza que o pessoal vai se borrar de medo aí de querer jogar esse jogo. Eu não vou ter essa coragem, não. Eu tô fora, ó. Vai render muita live esse jogo aí. Enfim. Vamos sair um pouco agora, né, desse tema de terror aqui. Agora vamos falar de um jogo bem interessante, bem legal também, assim, pra quem gosta, né? Que é pra vocês aí, se caso vocês não podem ter um pet na sua casa, agora tem aí um jogo chamado Stay Forever Home. Que esse jogo aí é um simulador de pet virtual
da Wind Up Minds. Nele você adota a Amber, que é uma criatura mágica que interage de um jeito único com você. Tá mostrando aí no trailer aí, eu não sei se eu vou conseguir colocar com som, mas eu vou tentar colocar um pedacinho aí. É muito legal a forma como você interage com esse bichinho no mundo virtual que tem ali, e você vai poder aí então jogar esse jogo com o seu petzinho aí. Coisa interessante também, pessoal, que a Amber não é só um pet comum, tá? Porque assim, com a inteligência artificial, ela reage ali conforme os seus carinhos, as suas ações, os seus comandos, né? Gerando ali até uma conexão super especial com você. Então é uma coisa bem diferente, tá? Talvez o pessoal já estão começando a fazer alguns games com inteligências artificiais mais interessantes aí, e essa aqui talvez seja uma das primeiras aí que a gente vai ver que tem esse tipo de interação com o jogador. Pois é, e o diferencial deste jogo é a mistura de realidade virtual que ele tem ali com a realidade mista, onde você pode explorar os mundos mágicos com a Amber em VR e depois você pode trazer ela aqui para o seu mundo real, aqui no ambiente real, com a realidade mista, onde você pode colocar ela no sofá ali, né, ou brincar com ela junto ali dentro da sua casa. Então o legal desse jogo é justamente isso, você pode vasculhar o mundo virtual com ela, com seu pet, e falar, ah, cansei, quero ir pro mundo real, vem aqui. Aí você pode pegar ela e simplesmente trazer e colocar na sua sala e continuar brincando com esse seu pet virtual. É muito interessante, isso abre margens aí para muitos outros games fazer esse tipo de interação, né? A gente fala aqui que tem jogos que você pode estar no mundo real, no mundo virtual, e trazer pro mundo real e continuar ali, e depois voltar pro mundo virtual. E olha só a interação e imersão que isso pode dar. Bem legal, né? E tem atividades também para você fazer junto com ela, tá? Vocês podem ali resolver desafios, explorar lugares legais e até customizar acessórios nela ali, deixando cada experiência única no game. O clima do jogo é aconchegante e relaxante, criando aí então um espaço mágico para você se divertir e se conectar com a Amber, que é o seu petzinho. Para vocês aí que são alérgicos a pet ou não podem ter petzinho, pronto, já pode ter o seu pet virtual aí e colocar na sua casa. Stay Forever Home será lançado em 3 de abril de 2025 para MetaQuest 2, 3 e 3S, custando ali $19,99, tá, pessoal? Já dá até para colocar aí na lista de vocês de desejo lá na loja da Meta, hein? Porque parece que ele já está disponível, somente a listagem dele, estando possível vocês colocarem na lista de desejo. O legal aqui, pessoal, rapidinho, é que esse jogo aqui, ó, tá pensando na família Quest inteira, inclusive, então, lançando para Quest 2 aí. Então vocês que tem o Quest 2 aí, não fiquem tristes, porque agora vocês vão poder ter esse jogo também. E ele não é só o único dessa lista, tá, pessoal? Parece que os estúdios estão lançando jogos pensando em Quest 2 também, e eles sabem muito bem que tem muito mercado, muitas pessoas que compraram o Quest 2 e ainda não passaram para os Quest 3, então eles não vão abandonar vocês aí. Então quando a gente fala que vai ter lançamento ainda futuro para Quest 2, tá aqui nesse VR Showcase, tá mostrando aí mais um lançamento para toda a família Quest. Então fiquem felizes aí que vai ter jogo sim. Para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Bom, a expectativa desse jogo é grande para quem quer essa experiência para jogar no seu petzinho e também em todas as famílias Quests aí. E aproveitando, pessoal, queremos agradecer vocês que são membros do nosso canal. Muito obrigado, vocês ajudam a manter esse metaverso aqui de pé e fazer a gente trazer mais novidades para todos vocês que acompanham aqui. Então, muito obrigado, queremos agradecer muito todos vocês aí que estão passando aí na tela do Clube de Membros. E se você ainda não é inscrito no Clube de Membros, se inscreve aí e ajude aqui, ó, financeiramente esse canal aqui a crescer cada vez mais. E a gente, quem sabe, a gente contrata uma pessoa aí, um cameraman aqui, né? Porque a gente não tem dinheiro. Mas ajuda a gente aí, pessoal. E é isso. Mas ajuda a gente aí, pessoal. E também, aproveitando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui. É de graça, a gente não vai cobrar nada. Se inscreve para ajudar esse canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Muito obrigado e se inscreve aí, hein, pessoal. Tô contando com a ajuda de vocês. E agora, pessoal, vamos falar de mais um grande lançamento aí que, pelo menos eu e meu irmão aqui, o Ricardo, achamos que é um dos principais que vai ter aqui nesse ano de 2025, que é para os fãs de jogo de tiro aí. O Forefront é um jogo de FPS feito pela Triangle Factory, que é o mesmo estúdio aí de Breachers e também o Hyper Dash. Esse jogo aí é inspirado em Battlefield, um jogo que traz combates com 32 jogadores divididos em duas equipes. Meu, 32 jogadores, já pensou?
é uma guerra completa dentro da realidade virtual e você pode estar lá sem sair de casa. E o jogo se passa num futuro muito próximo, pessoal, e tem mapas enormes com veículos de terra, no ar, na água, e além de ambientes que podem ser destruídos. Olha que interessante, agora dá para destruir prédio, casa, hangar, tudo, né? E aumentando ali cada vez mais a imersividade do jogador. Olha que interessante, esse jogo vai vir com tudo. O jogo oferece modos bem diferentes. No modo Rush, os jogadores atacam 2 pontos específicos e depois de destruí-los, eles passam para o próximo. É um modo mais direto e sem tanto uso de veículos. Já no modo Conquest, os veículos são mais importantes e a experiência é mais aberta e estratégica, tá? Cada equipe se divide aí em grupos de 4 pessoas, incentivando a cooperação. O Forefront tem ainda 4 classes diferentes, cada uma com armas e equipamentos únicos. Os médicos que podem reviver os aliados e espiões que usam esses ganchos para você ficar escalando no mapa. É muito legal, é bem parecido mesmo com o Battlefield. É muito legal, hein, pessoal? Eu comprei esse jogo aqui se fosse vocês, hein? Pular do prédio, de paraquedas, do avião, pilotar ali. Dá pra fazer tudo aqui. A recarga das armas é feita de um jeito mais realista, pessoal, com opções ali de recarga automática também, se você quiser que ele recarrega automático, tornando o game mais desafiador e acessível ao mesmo tempo. E o jogo está em desenvolvimento há 1 ano e meio e vai ser lançado em acesso antecipado com até 4 mapas aí, tá? O estúdio promete atualizações gratuitas e os novos conteúdos no futuro. Embora ainda não tenha essa data certa, a Triangle Factory confirmou que o Forefront chegará para o MetaQuest 2 também. Então a expectativa para esse jogo é muito alta, principalmente pelo seu histórico de qualidade do estúdio e também aí pensando nos games aí, nos jogadores que tem o Quest 2. Mas aí, pessoal, mais outro jogo, e esse aqui é bem interessante e vindo para vocês de Quest 2, hein? Bom, vamos continuar aqui então para outro jogo aqui que é bem famoso, que é o famoso jogo de assassino que está de volta, o Hitman World Assassination, que a gente já até tinha falado aqui nos nossos shorts aqui. E esse jogo aí reúne os 3 jogos da trilogia com o Agente 47 e agora chega no PlayStation VR 2, trazendo uma experiência imersiva no mundo da espionagem e dos assassinatos aí, que o pessoal gosta, né, de brincar disso, é fogo. Recentemente, a IO Interactive mostrou um trailer da missão do The Finish Line, onde o Agente 47 se infiltra num evento ali de corrida lá em Miami, e a versão em VR promete deixar tudo ainda mais real. Olha que legal, porque você vai viver uma coisa que aconteceu, né? Nessa versão aí, pessoal, as interações são mais realistas e você pode ali colocar veneno ali no seu frasco, para você eliminar o seu alvo ali. Você pode pegar faca, pegar objetos que estão ali, usar e abusar do VR ali, onde você pode ter essa liberdade que nos consoles a gente sabe que às vezes são bem limitados para o número de ações que você pode ter, mas no VR tudo é possível. Você pode pegar qualquer arma ali praticamente, quer dizer, qualquer coisa e usar como arma e ali eliminar o seu alvo. E esse jogo também tem a recarga manual das armas, tá? Que aumenta ali o desafio e a possibilidade de segurar 2 armas ao mesmo tempo, tá? Além do Roll Scale, que permite se mover livremente também. E o melhor, todos os níveis da trilogia que já tinha estão inclusos, com vários locais para explorar, como corredores de Paris ou ruas de Mumbai, tudo em VR para que você tenha total imersão na realidade virtual. E Hitman World of Assassination chega para o PlayStation VR 2 em 27 de março de 2025. Quem já tem o jogo no PS5 pode também comprar DLC de VR por apenas $10, tá? Ou optar pela edição Hitman Boa Part 1 VR 2 Edition por $39,99, que já vem com todo o conteúdo para jogar em VR. É isso aí, o interessante dessas listas aqui de jogos é que tá vindo muita coisa para PlayStation VR 2 também. Então aí, ó, vocês que são do PlayStation VR 2, tá vindo bastante desses games, esses títulos que a gente sabe que ano passado tava precisando, que a única atualização que a Sony deu aí pro PlayStation VR 2 foi aquele adaptador de PC VR lá e não deu nenhum título de jogo, e agora a situação já está mudando, hein? Tá vindo com força aqui para títulos exclusivos, e aí o pessoal do PlayStation VR 2 finalmente conseguir usufruir dessas novidades, desses títulos aí. Enfim, a expectativa é alta depois desse trailer e estamos aí animados para vestir o terno do Agente 47 e entrar nessas missões, que vai ser muito legal você poder fazer qualquer coisa no mundo da realidade virtual
dentro do game Hitman World of Assassination. E agora, pessoal, chegou finalmente a nossa surpresa aqui para vocês que acompanharam até aqui. Vamos falar aqui sobre o que a gente está preparando para vocês aqui da nossa comunidade, né? Que a gente pode aproveitar esse vídeo aqui, que estamos falando só sobre games, e a gente tem uma super novidade exclusiva para vocês, nossos membros e participantes da comunidade do nosso WhatsApp aqui do Papo TechCast, que é estúdio aí, o Skycamp, nos enviou aí 4 chaves de cada um dos 3 jogos que eles têm aí, que eles possuem, que eles lançaram, né? E essas chaves são exclusivas para vocês que são membros e também participam lá do nosso grupo do WhatsApp. E o melhor, tá, pessoal? O sorteio vai rolar amanhã, sexta-feira. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de membros ou o grupo do WhatsApp, essa é a hora para você entrar. Então, junte-se a nós para participar do sorteio e garantir essas chaves e ganhar uma dessas chaves exclusivas que a gente vai distribuir. Agora vamos falar um pouco sobre os games, né? Desses 3 games que participaram aqui, vamos falar de 2 pelo menos que a gente gostou bastante. Vamos começar aqui falando do The Lock, que é um jogo aí que deve estar passando na tela para vocês. É um jogo de puzzle, né? De você poder ali tirar nas pecinhas, desmembrar e realmente tirar tudo, livrar as peças dela. Esse tipo de jogo é muito famoso aí para celular, né? E agora tá vindo para VR. E é muito interessante esse jogo, que é muito bom para vocês que ficam parados ali numa rodoviária, num aeroporto, ou vai fazer uma viagem. Vocês querem pegar e fazer pensar ali para passar o tempo. Esse jogo é bem legal, ele é bem bacaninha, bem simples também, pelo que a gente percebeu. E a gente tá dando então as chaves desse jogo aí, The Lock. Vale a pena ali para vocês brincarem e para se divertirem. E agora vamos falar do segundo jogo aqui, que é o Doodle Quest. Pois é, esse jogo aqui eu achei muito interessante e divertido. Ele tem uma temática meio mais cartoon ali, né? Bem divertidinha. E qual que é o objetivo? Você tem um pincel e você cria ali o caminho onde aquela bolinha que tá percorrendo aí no vídeo, ela tem que percorrer até o buraco. E você pode fazer a criação de como você quiser. Você tá livre para fazer essa barreira onde essa bolinha vai percorrer e ela não pode cair no chão. Esse jogo aqui eu achei muito divertido, bem legal também. Você pode aproveitar bastante e vai ser bem divertido. Garanto para você que vocês vão aproveitar muitas horas aí de jogo aí, de gameplay com esse jogo, e é bem legal aí que a gente tá distribuindo pra vocês aí. Então, pessoal, vocês curtiram as novidades que a gente preparou aqui pra vocês? Espero que vocês tenham se empolgado tanto quanto a gente com esse mergulho no universo da realidade virtual, pelo menos dentro dos games aqui. Esse vídeo aqui foi realmente feito para vocês gamers do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui no comentário dizendo qual jogo você está mais ansioso para jogar, e deixa aquele like também, que vai ajudar nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E se vocês têm esse jogo futuramente, volta aqui e deixa qual a experiência que vocês mais gostaram dentro desses games, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi mais um Papo TechCast. Muito obrigado e até a próxima semana, pessoal. Tchau, falou! Acabou.